Sung Jin-woo, o caçador mais fraco da humanidade. Enquanto outros caçadores enfrentam monstros poderosos e exploram dungeons perigosas com confiança, Sung entra em batalha sempre com a sensação de que talvez não consiga sair vivo, até que algo estranho aparece diante dele. Uma interface, um sistema, e a partir daquele momento, a vida dele começa a funcionar como se fosse um jogo. Missões aparecem diante dele, existem níveis, recompensas e também punições. No começo, tudo parece estranho, mas com o tempo fica claro que aquele sistema está fazendo algo que Sung nunca teve antes. Ele está criando um caminho claro de evolução. E, curiosamente, da mesma forma que eu vou te mostrar o jeito que você consegue aplicar isso na sua vida pessoal, o caminho de Sung também começou de forma extremamente simples, com uma missão diária. Uma das primeiras regras impostas pelo sistema é o treino diário. Flexões, abdominais e corrida, todos os dias, sem exceção. Se Sung completar a missão, ele recebe recompensas e experiência. Mas, se ele ignorar, o sistema aplica uma punição. O sistema não depende do humor dele, não depende de motivação. Ele simplesmente estabelece uma regra. A missão precisa ser cumprida. Então, Jin-woo é forçado a treinar todos os dias. E com o tempo, ele começa a mudar. O corpo se adapta, a resistência aumenta, e aquilo que parecia apenas um pequeno treino diário começa a gerar algo muito maior. Evolução constante. E essa é uma reflexão muito interessante quando olhamos para a vida real. Talvez o grande diferencial de Jin-woo não tenha sido apenas o sistema, mas sim o fato que ele começou a viver dentro de uma estrutura que cobrava constância. Quando uma pessoa quer mudar de vida, a primeira coisa que geralmente aparece são metas. Quero ficar em forma, quero melhorar financeiramente. E essas metas não são ruins, muito pelo contrário, elas mostram direção, mas sozinhas, elas raramente mudam a realidade de alguém. Quem explica isso muito bem é o escritor James Clear, Hábitos Atômicos. Segundo ele, metas sim, são importantes, mas elas não são o que realmente transforma uma pessoa. O que transforma alguém são os sistemas que essa pessoa segue todos os dias. Objetivos mostram onde você quer chegar, já sistemas mostram como você vive diariamente. Por exemplo, uma pessoa pode ter o objetivo de aprender um idioma, mas alguém que cria um sistema decide algo diferente. Ele estipula estudar 20 minutos por dia sem depender de motivação. E acredite, depois de alguns meses, o resultado aparece quase que naturalmente. Não porque houve um grande momento de inspiração, mas porque existiu uma coisa: consistência. E essa ideia também aparece nas pesquisas apresentadas no livro Pequenos Hábitos. O autor, Fogg, explica que mudanças duradouras raramente começam com ações gigantes. Na maioria das vezes, começam com comportamentos extremamente pequenos. Por exemplo, se alguém quer começar a treinar, o primeiro passo não precisa ser uma hora de academia. Pode ser algo muito mais simples, fazer 5 minutos de exercício, ou até sair para dar uma caminhada. O objetivo inicial não é performance, é criar o hábito de executar todos os dias. E é exatamente isso que aconteceu na história de Solo Leveling. Sung foi forçado a treinar diariamente, algo que parecia pequeno, mas com a repetição e recompensas que ele obteve, acabou sendo criado uma transformação enorme no personagem. Existe uma outra ideia muito interessante que ajuda a explicar por que o sistema de Jin-woo funciona tão bem. A ideia de gamificação. O especialista em gamificação, Yu Kai-sho, explica que jogos conseguem manter as pessoas extremamente engajadas porque utilizam alguns elementos psicológicos muito poderosos. Entre eles estão o progresso visível, recompensas constantes, e o mais importante, a garantia de uma evolução clara ao longo do tempo. Quando uma pessoa sente que está evoluindo, mesmo que seja só um pouco, o cérebro começa a se envolver muito mais naquela atividade. E é por isso que jogos conseguem prender a atenção de pessoas por horas.
porque sempre existe um gatilho, um próximo nível, uma nova habilidade, uma nova conquista. E o mais incrível é que você consegue aplicar essa mesma lógica na vida real. Você pode transformar seus objetivos em algo parecido como um sistema de jogo. Por exemplo, em vez de apenas dizer que quer estudar mais, você pode criar níveis pessoais. Cada semana de estudo cumprida vira um nível, cada mês completo vira uma conquista. Você cria metas de experiência. E sabe o que isso resulta? Resulta em horas de estudo acumuladas, dias consecutivos mantendo o hábito. E para deixar isso ainda mais interessante, você consegue colocar recompensas específicas quando atingir certas conquistas. Por exemplo, depois de 30 dias seguindo o sistema de estudo que você criou, você pode se dar um presente. Depois de 90 dias, um presente ainda maior, algo que você já queria há muito tempo. E quando você começa a visualizar o progresso dessa forma, a rotina deixa de parecer apenas uma obrigação e começa a parecer muito mais como um jogo de evolução pessoal. E quando juntamos todas essas ideias, começa a ficar mais claro como alguém pode criar um sistema pessoal. O primeiro passo é criar missões claras e repetíveis. Missões simples, mas consistentes. Essas missões que parecem pequenas, mas quando são repetidas por semanas ou meses, geram um progresso acumulado muito importante. E o elemento que é crucial para você conseguir manter seu sistema são as recompensas. Assim como você tem nos exemplos anteriores, você precisa de recompensas. O cérebro humano responde muito melhor quando um esforço gera algo positivo, mas não pode ser apenas um resultado distante. Pequenas recompensas funcionam muito melhor. Se você criou um sistema de treino, você pode estabelecer recompensas semanais. Completou todos os treinos da semana, você pode se permitir uma refeição livre, um dia de descanso, algo que realmente tenha significado para você. E essas recompensas ajudam o cérebro a associar o esforço com algo positivo. E quando isso acontece, manter o sistema se torna algo muito mais natural. E no fim, essa pode ser uma das ideias mais interessantes que histórias como Solo Leveling nos ensinam. Transformações pessoais raramente começam com grandes eventos. Na maioria das vezes, elas começam com pequenos sistemas que são seguidos todos os dias. E após você saber tudo isso, me responde uma coisa. Se hoje, na sua vida pessoal, você tiver que criar um sistema de evolução, quais seriam as missões diárias que fariam você subir de nível? Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Eu ficaria muito agradecido com seu gostei e sua inscrição. Deixe nos comentários sugestões e ideias para os próximos vídeos. Até a próxima!